Não, não. Estás a bater só um Eu? Não. Acompanho. Como do Brasil. Só acompanho dali. Estão a chegar aqueles que não podem pisar. Tá. Não estou em direto, não. Excelências, senhores convidados, senhores jornalistas, diversidade de senhores. Excelentíssimo Senhor Presidente da República, João Lourenço, senhores Ministros de Estado, caros secretários do Presidente da República, senhoras e senhores jornalistas, caros colegas, muito bom dia a todos. Agradecemos-vos a generosidade da vossa presença esta manhã no jardim do Palácio Presidencial. Vamos então dar início àquela que pretendemos que seja a primeira entrevista coletiva anual do Sr. Presidente da República de Angola, João Manuel Gonçalves Lourenço. Digo bem, entrevista coletiva e não conferência de imprensa, que, como os colegas sabem, representam conceitos diferentes. A ideia é abordarmos com o chefe de Estado um leque variadíssimo de temas, ao contrário do que sucederia se estivéssemos a falar de uma conferência de imprensa, aí sim limitados a um ou dois temas previamente definidos. Caros colegas, sabemos da grande expectativa que o anúncio deste exercício de comunicação suscitou em todos os quadrantes, nas redações, nas chancelarias, nos gabinetes dos que pensam em economia, enfim, em toda a parte. A grande questão é o que é que o Presidente João Lourenço vai dizer aos jornalistas. Não é possível satisfazermos essa legítima vontade e necessidade de todos colocarem perguntas ao Presidente da República por limitação material de tempo, sendo que esta entrevista coletiva está pensada para durar, minuto mais, minuto menos, 1 hora. Vou passar a palavra ao Sr. Presidente da República para uma brevíssima intervenção e vamos imediatamente começar o processo de perguntas dos colegas. Sr. Presidente. Muito bom dia, senhores jornalistas. Obrigado pela vossa presença aqui no Palácio Presidencial. Vou procurar fazer o meu melhor no sentido de ir ao encontro das expectativas criadas, porque, aliás, só assim terá valido a pena que alguns jornalistas tivessem feito o sacrifício de abandonar as suas redações e desembarcarem na cidade de Luanda. Portanto, mais uma vez, muito obrigado pela vossa presença e coloco-me desde já à vossa inteira disposição. Primeira questão colocada pela TV Zimbo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Barroso Martins, da TV Zimbo. Sr. Presidente, se há uma palavra que muito foi pronunciada nos 100 dias de governação, é a palavra exoneração. Fez mexidas em várias instituições estratégicas do país, mas apesar de denúncias de alegada má utilização de verbas, não mexeu no Fundo Soberano. Eu lhe pergunto, porquê é que não mexeu, Sr. Presidente? Vai mexer no Fundo Soberano? Que dinheiros é que encontrou nos cofres do Estado? Muito obrigado. Bom, exoneração é um ato de governação normal. É evidente que houve muitas exonerações, mas houve tantas quantas as necessárias.
Com relação ao Fundo Soberano, eu não diria que vou exonerar, mas pode vir a acontecer. Gostaria de informar que foi contratada uma empresa idônea para realizar um diagnóstico às contas do Fundo Soberano e, na sequência do trabalho dessa empresa, o Ministério das Finanças apresentou-me uma proposta de medidas a tomar no sentido de passarmos a ter um controle mais efetivo dos dinheiros postos à disposição do Fundo Soberano. Portanto, estou a analisar essas medidas propostas e é muito provável que nos próximos dias elas venham a ser implementadas. Televisão Pública de Angola. Bom dia, Sr. Presidente. Isidro Sanhanga, da Televisão Pública de Angola. Sr. Presidente, nesses primeiros 100 dias de governação, de uma forma geral, na sociedade angolana, perpassa a ideia da existência de um mal-estar entre o Sr. Presidente e o ex-Presidente da República. A minha pergunta é: existe ou não crispação entre o Sr. Presidente da República, João Lourenço, e o ex-Presidente da República, José Eduardo dos Santos? Obrigado. Bom, talvez estejamos a olhar com olhos diferentes. Eu não sinto essa crispação nas nossas relações. As nossas relações são relações normais, sobretudo de trabalho, relações entre o presidente de um partido e do seu vice-presidente do partido, relações entre o presidente do partido que me apresentou como candidato e do hoje Presidente da República. Nas minhas funções de Presidente da República, eu baseio-me sobretudo na Constituição e na lei. E, em princípio, nada está acima da Constituição. O Presidente do partido, enquanto Presidente do partido, fundamenta a sua ação em algo que se chama estatutos do partido. Portanto, estamos em campos distintos. Acredito que se cada um de nós cumprir bem com o seu papel, não haverá atritos. Portanto, eu tudo farei no sentido de, enquanto Presidente da República, não prescindir de nenhum dos direitos que a Constituição me confere para que possa cumprir com o mandato que o povo me conferiu nas eleições de agosto de 2017. Agência Angolana de Notícias, ANGOP. Muito bom dia, Sr. Presidente. Elias Tumba, ANGOP. Sr. Presidente, nos últimos anos, o Executivo investiu muito nas zonas econômicas especial e em alguns polos industriais, mas os resultados práticos ainda não são muito visíveis. Como pensa relançar a atividade nesses espaços e que incentivos é que conta oferecer? Muito obrigado. Nós vamos apostar bastante no empresariado privado nacional e estrangeiro. Portanto, a atividade privada deve ser a principal responsável pela produção de bens e de serviços. A zona econômica foi concebida num modelo em que a gestão ficava a cargo do Estado. Nós consideramos que este modelo, conforme disse, e eu confirmo, não deu os resultados que seriam de esperar. Por esta razão, vamos melhorar aquilo que está mal e de que forma, portanto, privatizando todas as unidades estatais que não sejam lucrativas a favor do setor privado. Rádio Mais. Bom dia, Presidente da República. Meu nome é Mariano Quissola, Rádio Mais. A questão da bicefalia continua na ordem do dia, em todos os níveis da sociedade. O senhor Presidente sente necessidade de ser necessariamente Presidente do MPLA para materializar o seu programa de governação?
Não há nada que me obrigue a ser presidente do meu partido para eu poder ser presidente da República. Portanto, aliás, de alguma forma, esta questão já foi levantada. Eu sinto-me bem na situação em que me encontro. O presidente José Eduardo dos Santos comprometeu-se a abandonar a vida política ativa no corrente ano, 2018. Só ele compete dizer se fará, se vai cumprir com este compromisso, quando é que isso poderá acontecer, só ele compete dizer, não me compete a mim. Mas quanto a isso, acho que não temos razões de estar impacientes, porquanto do ano 2018 decorreram apenas 8 dias. 8 dias não é nada, vamos aguardar os próximos tempos. Jornal da Angola. Senhor Presidente, muito bom dia. Obrigado pela oportunidade. Senhor Presidente, o preço do petróleo, a principal matéria-prima de Angola e principal fonte de receita, tem estado ultimamente acima dos $60. Os especialistas estimam que até o final do ano possa se manter até $60. A minha pergunta é a seguinte: o que é que pensa fazer com esse diferencial? Vai manter a estratégia do governo anterior de candidatar por fundo soberano? Obrigado. O excedente vai reforçar o Orçamento Geral do Estado. Portanto, há programas que não foram, programas e projetos que não foram hoje contemplados por escassez de recursos. Se vierem esses recursos a mais, com certeza que vamos introduzir esses mesmos programas e projetos a serem executados. Diário O País. Neuza Felipe, Jornal O País. Senhor Presidente, a sociedade tem elogiado a abertura que se nota na comunicação social e também o seu relacionamento com jornalistas, mas há um caso que ficou pendente há já alguns anos, que é a questão da extinção da Rádio Eclésia. Como é que o senhor Presidente pensa em lidar com este problema? E os bispos da Rádio Eclésia já falaram sobre o assunto com o senhor Presidente? Muito obrigada. Bom, de facto, este é um velho problema. É um velho problema, mas eu considero hoje como sendo um falso problema. É um falso problema porque nós defendemos a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa e não fizemos apenas no período de campanha para a captação de votos do eleitorado, mas porque sinceramente entendemos que devemos não só defender, como promover essas duas liberdades, a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa. É evidente que para que a Rádio Eclésia possa expandir o seu sinal pelo território nacional, não haja necessidade de nenhum pronunciamento do Presidente da República, mas devemos reconhecer que, por razões que não importa adiantar aqui, a Rádio Eclésia não conseguiu até aqui fazer essa mesma extensão do sinal. Nós consideramos que, desde que se respeita a lei, sobretudo a lei da radiodifusão, que creio ser a 4/17, a Rádio Eclésia pode perfeitamente expandir o seu sinal a todo o território nacional. Se tem os investimentos feitos para que assim possa acontecer, pode começar de imediato, se não, que se prepare, que faça os investimentos necessários e na certeza de que da nossa parte nós não encontramos problema absolutamente nenhum em que a Rádio Eclésia estenda o seu sinal ao território nacional. A rádio está ligada a uma igreja que nós consideramos uma igreja séria, é uma igreja secular, é séria,
E talvez com essa expansão do sinal a Igreja nos possa ajudar a estancar de alguma forma a proliferação de seitas que surgiram nos últimos anos no nosso país, com práticas contrárias à nossa cultura, com práticas que atentam muitas vezes à própria vida humana. Portanto, no que depende de mim, Rádio Eclésia tem as mãos livres, estenda o seu sinal ao território nacional. Rádio Nacional de Angola. Bom dia, Sr. Presidente. Sou Stanislau Garcia, Rádio Nacional de Angola. O Governo entende que o caso Manuel Vicente seja transferido para Angola, à luz até do que diz os acordos da CPLP. As autoridades judiciais portuguesas defendem o contrário. Vai manter essa posição, Sr. Presidente? E a que preço? Bom, a responsabilidade está do lado de Portugal, não está, como se costuma dizer, a bola não está do nosso lado, está do lado de Portugal. O processo está a decorrer em Portugal. Dizia, e bem, que existe um acordo judiciário no quadro da CPLP, da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, que permite que este e outros processos a decorrer em Portugal possam ser transferidos para a jurisdição de Angola. Esse pedido foi feito por Angola, mas Portugal, lamentavelmente, não satisfez o nosso pedido, e alegando que não confia na justiça angolana. Portanto, nós consideramos isso uma ofensa, não aceitamos este tipo de tratamento e, por esta razão, mantemos a nossa posição e vamos aguardar pacientemente o desfecho deste caso em Portugal. Não temos pressa. Sabemos que os processos na justiça levam algum tempo, temos paciência suficiente para aguardar esse mesmo tempo. Qualquer posição nova de Angola vai depender muito do desfecho deste caso. Portanto, não interessa adiantarmos absolutamente mais nada sobre o caso Manuel Vicente versus relações Angola-Portugal, enquanto não conhecermos o desfecho que Portugal der, a justiça portuguesa der ao caso Manuel Vicente. Nós não queremos, é preciso que fique bem claro, que nós não estamos a pedir que ele seja absolvido. Nós não estamos a pedir que o processo seja arquivado. Nós não somos juízes. Não temos competência para dizer se o engenheiro Manuel Vicente cometeu ou não cometeu o crime de que é acusado. Portanto, isso que fique bem claro, a intenção não é livrar o engenheiro Manuel Vicente da acusação de que é feita. A intenção é que que o processo siga os seus trâmites, que pode chegar até a fase de julgamento, não tem que chegar necessariamente, mas pode chegar, mas que isso seja feito aqui pela justiça angolana, aqui em Angola. Revista Exame. Bom dia, Sr. Presidente. Meu nome é Jorge Fernandes, da Revista Exame. O Sr. Presidente defende o aumento das exportações e isso implica uma maior capacidade portuária. Eu gostava de saber em que ponto está a execução da construção do Porto do Dande e se o contrato de exploração se vai replicar para todo o país. Bom, o Porto de Águas Profundas do Dande não iniciou ainda as suas obras. A pergunta não foi muito clara, mas, se bem entendo, quer saber se o modelo de adjudicação praticado para o Porto da Barra do Danda vai continuar a ser para outro tipo de obras públicas.
É evidente que não. É evidente que não, não só para outras obras públicas, mas mesmo para o caso concreto deste projeto do Porto da Barra do Dande. Vamos procurar rever todo o processo no sentido de, enquanto é tempo, e porque o projeto não começou ainda a ser executado, corrigirmos aquilo que nos parece ferir a transparência, na medida em que um projeto de tão grande dimensão quanto este, que envolve bilhões, com garantia soberana do Estado, não pode ser entregue de bandeja, como se diz, a um empresário sem submissão a um concurso público. Portanto, quer este projeto em concreto, quer outras obras públicas da dimensão do mesmo, terão um modelo de adjudicação bem diferente, ou seja, aberto, que vai permitir que quem estiver em condições, desde que concorra e vença, obviamente, poder, portanto, executar a obra. Rádio Despertar. Bom dia, Sr. Presidente. Meu nome é Joaquim Ribeiro e sou da Rádio Despertar. A minha questão é a seguinte: ao longo da campanha eleitoral, o Sr. Presidente falou muito da despartidarização das instituições públicas. A esta altura, algum setor da sociedade diz que não vê sinais disso mesmo, até porque tem estado a assistir a nomeações de governadores a primeiros secretários do MPLA. Quando é que vamos começar a assistir isso? Bom, eu primeiro gostaria de que me respondesse qual é o seu entendimento de despartidarização da sociedade. Da forma como coloca... Eu entendo que a despartidarização dos órgãos públicos é trabalhar com outros setores da sociedade civil, membros de partidos políticos e por aí além. Vimos apenas o Heitor, que está com um cargo num dos bancos, o Fernando Heitor, também já dissidente da UNITA, e não vemos nenhuma cara, quer da sociedade civil, quer de partidos na oposição no aparelho do Estado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, então quero-me dizer que a totalidade dos funcionários públicos em Angola são militantes do MPLA. É isso que quer dizer? Eu acho que não. Eu acho que não. Portanto, isto é um falso problema. É evidente que, não tendo havido nenhuma coligação, porque não havia razões para tal, o partido que venceu as eleições venceu de forma tão convincente que não tinha necessidade de fazer nenhuma coligação. Portanto, constituiu o governo com as pessoas, com os cidadãos angolanos que entendeu. Não tendo feito essa coligação, o Executivo é constituído pelos cidadãos que nós entendemos terem competência para desempenharem os cargos que desempenham, independentemente da sua filiação partidária. É evidente que nós não podíamos indicar como vice-presidente da República o presidente da UNITA, ou o presidente da CASA, ou o presidente da FNLA, alguém da oposição. Não podia ser o meu vice-presidente. Os partidos concorrem e durante a campanha eleitoral lutam para vencer as eleições para constituir o governo. E nós não fizemos coisa diferente do que fazem, do que é feito em outros países. Não vou citar exemplos concretos, mas, em princípio, quem vence as eleições constitui governo. E ele é que sabe quem é que chama para esse governo. Nós chamamos o Fernando Heitor para um banco, poderíamos não ter feito, não éramos obrigados a fazê-lo.
fizemos, mas nada nos obrigava a colocar o Fernando Heitor na posição em que ele se encontra hoje. Agora, não se pode dizer que quem é da oposição não tem direito a emprego. Tem direito a emprego, pode chegar até um certo nível, pode ser diretor, mas é evidente que não será ministro, não será vice-presidente e muito menos presidente. Rádio Televisão Portuguesa, RTP. Bom dia, Sr. Presidente. José Levi, correspondente da RTP em Angola. Sr. Presidente, as relações entre Portugal e Angola têm sido significativamente afetadas por causa do caso que corre em Portugal contra várias pessoas, designadamente o ex-vice-presidente de Angola, o Dr. Manuel Vicente. E o que lhe pergunto é o seguinte: que passos é que são absolutamente indispensáveis dar para que este caso judicial seja ultrapassado e as relações bilaterais sejam desbloqueadas? E, por outro lado, no caso do julgamento começar como está previsto agora em janeiro, que consequências imediatas é que podem daí decorrer para as relações já de si muito tensas entre Lisboa e Luanda? Ok, muito obrigado. Bom, eu dizia há bocado que nós temos toda a paciência deste mundo. Se o julgamento começa agora em janeiro, ou se começa só em dezembro, ou se começa no próximo ano, nós vamos continuar à espera do desfecho deste caso. Que medidas é que serão tomadas no caso de o desfecho não ser favorável a Angola? É evidente que não posso revelar. Portanto, a seu devido tempo, Portugal tomará conhecimento das posições que Angola vai tomar. O que é preciso fazer para que as relações entre Angola e Portugal voltem aos bons níveis do passado recente? Apenas um gesto. Esse gesto é remeter o processo a Angola. É satisfazer o pedido de Angola para que o processo seja remetido para que as autoridades judiciais angolanas tratem do caso. Repito, nós não estamos a pedir nem o arquivamento do processo, nem a absolvição do engenheiro Manuel Vicente. Estamos a pedir simplesmente que o processo seja remetido a Angola. Novo Jornal. Bom dia, Sr. Presidente. Eu sou David Filipe, do Novo Jornal. Sr. Presidente, eu queria saber se os membros do governo já declararam seus bens. E se não fizeram, que medidas serão tomadas? O Sr. Presidente já fez a declaração de bens? Bom, da informação que tenho é que os membros do governo já deram entrada da sua declaração de bens. Só que, como também deve saber, a declaração de bens é entregue em envelope fechado, lacrado, ninguém pode abrir o envelope, salvo por decisão de um tribunal. Se alguém se meter em problemas e for parar à justiça, aí a sociedade saberá que bens é que esse membro do governo declarou e quais são os que efetivamente ele detém. Voz da América. Bom, meu nome é Koki Mukuta, jornalista da Voz da América. Senhor Presidente, nós não vemos concursos públicos de empresas como Sonangol, Indiama. A gente não vê estes concursos públicos. A partir de quando é que haverão efetivamente concursos públicos de cidadãos para concorrerem a estas empresas públicas? Bom, a função pública abre concursos. As empresas, em princípio, não abrem concursos, não são bem concursos. Os cidadãos apresentam os seus currículos, que são analisados e, em função disso, são ou não admitidos. Porque, embora
embora sejam do fórum público, elas não deixam de ser empresas. Portanto, o Estatuto do Maçom de Angola e outras empresas ditas públicas é mesmo de empresas, têm o mesmo regime de qualquer empresa. A única diferença é quem são os acionistas dessa empresa, se é o Estado ou se são particulares, se são privados. Semanário Expansão. Bom dia, Quingila Ebo, Jornal Expansão. Senhor Presidente, no ano passado foi apresentado um programa intercalar do Governo e recentemente foi apresentado o plano de estabilização macroeconômica. Com esses dois programas, analisando profundamente os dois programas, nota-se medidas de austeridade. Com estes dois programas ainda é possível falar da diversificação da economia? Não só é possível, como é absolutamente necessário. A nossa salvação está aí. A austeridade não significa não diversificar a economia, antes pelo contrário. É precisamente a austeridade que nos obriga a diversificarmos a economia. Portanto, Angola não tem outra saída senão diversificar de facto a sua economia. Portanto, sobre isso já muito se falou, já correu muita tinta, temos que passar ações concretas, no sentido de fazer com que as nossas exportações não se baseiem apenas no crudo, tanto no petróleo bruto, mas quando falarmos de exportações de Angola, falemos sobretudo de outros produtos e mais de outros produtos do que do produto petróleo bruto. Agência Portuguesa de Notícias, Lusa, e logo a seguir será a Agência France Press. Muito bom dia, Sr. Presidente. Obrigado pela oportunidade. Paulo Julião, delegado da Agência Lusa, aqui em Angola. Em novembro, exonerou a administração da Sonangol por questões profissionais ou por confiança política? Por confiança política, o que é que isso quer dizer? A pessoa exonerada não era da oposição. Portanto, não estou a ver por que razão é que exoneraria por falta de confiança política. As exonerações, em regra geral, não são justificadas. O nosso país está independente há 42 anos. Não me recordo nunca de nenhum presidente ter vindo a público justificar-se porque é que justificou A, B ou C. Nesse período foram exonerados, tanto em 42 anos, não sei se milhares, mas pelo menos centenas de membros do governo, de ministros. Por que é que eu tenho que me justificar pelo facto de ter exonerado o PCA de uma empresa pública? Portanto, isso eu não faço. Aliás, não é por mero acaso que, regra geral, quando as exonerações são feitas, a razão da exoneração a que vem a público, regra geral, é por conveniência de serviço, exonerado fulano de tal. Então, se quer mesmo uma resposta, foi por conveniência de serviço. Daniel Frederico, Agência France Press. Senhor Presidente, gostava de saber como reage quando lê ou ouve comentários e queixas sobre a alegada perseguição aos filhos do anterior Presidente da República. Uma alegada perseguição. Alegada perseguição, é isso que disse? Sim. Mas por quê? Apresente factos. Por exemplo, decorre nas redes sociais, né, reações, por exemplo, da deputada Tizé dos Santos, né, que diz que não deverá ser a rescisão do contrato com a Semba Comunicação, neste caso, nesta última que terminou a 31 de dezembro. Muitos comentários também dos jornais privados dizem que falam em perseguição aos filhos do anterior Presidente da República.
penso que isto é uma forma incorreta de se analisar o problema. Em primeiro lugar, eu não sou diretor da TPA. Quem rescindiu o contrato com a empresa que geria o Canal 2 e a TPA Internacional, quem rescindiu o contrato foi a TPA. Segundo, nós não perseguimos pessoas. Tanto quanto sabemos das razões da rescisão desse mesmo contrato, é que o contrato era bastante desfavorável ao Estado. O contrato foi assinado numa determinada conjuntura. Hoje, a conjuntura é diferente. Constatou-se que os termos do contrato são bastante lesivos aos interesses do Estado. E se não for o Estado a defender os seus interesses, quem o fará? Tem que ser o Estado. Neste caso, a TPA, que é a empresa que neste domínio representa o Estado. Ela não fez outra coisa senão defender os seus interesses, ou seja, os interesses do Estado. O que nos foi orientado a fazer é corrigir o que está mal. Então nós vamos continuar nesta senda de procurar corrigir o que está mal. Portanto, este executivo está empenhado em procurar fazer esta correção sem olhar as pessoas que estão à frente deste ou daquele projeto. Se os contratos são prejudiciais ao Estado, dei há bocado o exemplo do Porto de Águas Profundas da Barra do Dande. Se é lesivo aos interesses do Estado, com certeza que o Estado tem que se defender e fazer algo para que o Estado tenha moral de exigir o mesmo, exigir boas práticas aos privados, aos cidadãos. Só o pode fazer se ele próprio for o primeiro a dar o bom exemplo. Portanto, não são pessoas que foram perseguidas, mas foram situações que comprovadamente são lesivas ao interesse público, ao interesse do Estado. Portanto, acreditamos que a grande maioria dos cidadãos apoiaram a medida que foi tomada pela TPA. Rádio Eclésia. Muito boa tarde, Walter Cristóvão, Rádio Eclésia. Seria injusto se não agradecesse aos pronunciamentos em relação à expansão do sinal, mas a minha questão prende-se com algo que tem a gênese em 2014, quando o então presidente José Eduardo dos Santos visitou o Estado do Vaticano. Começou-se a falar de concordata. Há pouco ouvi o Sr. Presidente falar da importância social e não só da Igreja Católica, e é nesta vertente que eu pergunto, em que pé está ou qual é a situação entre a Santa Sé e o governo angolano na possibilidade da assinatura de uma concordata? A única coisa que lhe posso dizer é que existem negociações entre o governo angolano e o Estado do Vaticano. Portanto, essas negociações decorrem, não conheceram ainda o seu desfecho, portanto, vamos aguardar. No essencial, existe um entendimento, haverá uma ou outra coisa em que ainda não se chegou a acordo, portanto, vamos continuar a trabalhar no sentido de que esses pequenos impedimentos sejam ultrapassados. Luanda, Antena Comercial, LAC. Bom dia, Sr. Presidente. João Armando, Luanda, Antena Comercial. A questão que eu lhe colocava é a seguinte: tem havido ao longo deste tempo um discurso, contra a corrupção, combate à corrupção, mas para haver esse combate as pessoas têm que ser devidamente remuneradas, não é? Têm que ter condições de vida para que essa corrupção, pelo menos, não seja tão potencial. Eu pergunto-lhe diretamente, está previsto aumentos na função pública? Que percentagem? O velho aumento no ordenado mínimo e que percentagem e para quando? Estou plenamente de acordo que quando a economia estiver um pouco melhor, é justo que se mexa nos salários, no salário nacional.
Não agora, evidentemente. Portanto, não seria muito aconselhável falar-se deste assunto agora, porque de facto a economia não está em condições de garantir melhores salários, quer a função pública, quer aos trabalhadores em geral. Mas este assunto não parece ter grande ligação com o fenómeno da corrupção, porque senão estaríamos a dizer que só os que têm maus salários é que estão sujeitos a ser corrompidos. Isso não é verdade. Há pessoas que ocupam funções de topo, que têm bons salários, boas regalias que o Estado lhe dá e mesmo assim deixam-se corromper. Portanto, o fenómeno de corrupção em Angola atingiu os níveis que atingiu por aquilo a que nós temos vindo a falar bastante nos últimos dias, a chamada impunidade. Portanto, só a impunidade é responsável pelos altos níveis de corrupção que se atingiram no nosso país. Porque as pessoas veem que há enriquecimento ilícito de pessoas que não conseguem justificar essa mesma riqueza, porque não é riqueza que vem do seu trabalho. Eu há dias dizia que nós não estamos contra os ricos, antes pelo contrário. Queremos mais ricos do que Angola tem, mas que sejam ricos que nos dignifiquem. Portanto, a corrupção acontece devido à impunidade. Se não se faz nada, se não se sanciona, não se pune, não se processa, não se condenam aqueles que têm sinais muito evidentes de terem sido corrompidos, é evidente que os outros farão o mesmo. Daí a razão de a corrupção estar generalizada a todos os níveis, desde quem pede a gasosa na rua até pessoas que ocupam lugares de destaque na hierarquia do Estado angolano. Portanto, a questão do salário é um problema que deve merecer a nossa atenção. De facto, o trabalhador bem pago faz com que o empregador tenha mais moral para exigir desse mesmo trabalhador mais trabalho, melhor qualidade no trabalho. Mas também põe-se outro problema. Por exemplo, no que diz respeito à função pública, pagar melhor será possível se pagarmos melhor a menos gente. A função pública tem excedentes de trabalhadores. Portanto, o passo de melhorar os salários na função pública deve ser acompanhado da redução dessa mesma função pública. Mas depois vai-se por outro problema, quer dizer, vamos resolver um problema, mas vamos criar outro. A redução da função pública vai colocar um certo número de pessoas no desemprego, porque sabemos que o setor privado hoje não está ainda à altura de absorver esses trabalhadores que a função pública pode vir a dispensar. E o Estado tem que olhar para tudo isso e saber encontrar o ponto de equilíbrio, só pena de estar sujeito a convulsões sociais que não interessam a ninguém, obviamente. Portanto, é um dilema que enfrentamos, da necessidade de praticar melhores salários, por um lado, a necessidade da redução da máquina do aparelho do Estado, mas também a necessidade de não atirar as pessoas para o desemprego, salvo aquelas que estão em idade da reforma. Não estando na idade da reforma, se sai do Estado, tem que ir para o privado.
se o privado estiver em condições de absorver. Rádio MFM. Obrigado, Sr. Presidente. João de Almeida, Rádio MFM. Sr. Presidente, certamente que tem noção da popularidade que tem no país. Basta ver os órgãos de imprensa, basta ver as redes sociais, o que significa que uma grande maioria dos angolanos gostam do senhor. Minha pergunta tem mais a ver com o faits divers e é do sentido contrário. O senhor está a gostar de ser o nosso Presidente? No mínimo seria ingratidão, não é? Se não gostasse daqueles que me elegeram, no mínimo seria ingratidão. Eu não sou ingrato. Obviamente que estou a gostar. É trabalhoso, mas quem corre por gosto não se cansa, como sou dizer-se. Né? Rádio 2000 da Willa. Muito boa tarde, Sr. Presidente, e obrigado pela oportunidade. E eu gostaria de pedir a benevolência do Sr. Presidente no sentido de conceder pelo menos 2 perguntas. Fiz a viagem por terra da Willa ao Lubango, então eu gostaria que o Sr. Presidente fosse benevolente comigo, pelo menos me desse a oportunidade de fazer 2 perguntas. Muito obrigado. Sr. Presidente, a Willa, sabidamente, é uma província que joga um papel muito importante naquela região, uma região nevrálgica para o desenvolvimento daquele corredor todo. E, infelizmente, a Willa tornou-se uma sombra de si mesmo. Nós vemos a forma como hoje muitas vozes dentro da sociedade willana acabam por reclamar e tentar vincar posições. E alguns grupos chegaram a escrever para o Sr. Presidente da República no sentido de se resolver a situação da Willa. O Lubango deixou de ser a Suíça de Angola. O Lubango hoje está completamente maltratado, esburacado. Quer dizer, as pessoas pegam no património público e volta e meia alteram e não consultam ninguém. Eu gostaria de saber se o Sr. Presidente tem ouvido o clamor do povo da Willa e que medidas pode vir a tomar em função do que realmente se assiste na cidade capital. E eu acabei de forma inadvertida a ser o porta-voz dessa situação e provavelmente com alguns danos e repercussões. E também a outra pergunta é no sentido de o Sr. Presidente olhar para as rádios que há 25 anos surgiram como as primeiras rádios com pendor mais aberto em termos informativos, no caso da Rádio 2000, a LAC, a Rádio Morena Comercial em Bengala e a RC em Cabinda. Porque nós estamos a ganhar 25 mil kwanzas como salário, Sr. Presidente. E é incrível. Eu vim por meios próprios e é muito doloroso saber que acabamos por não conseguir exatamente ter que as nossas responsabilidades familiares são muito beliscadas em função disso. E, Sr. Presidente, mesmo a terminar, por favor, visite o Coroca, que as pessoas estão a morrer de inanição. É muito grave. Desde a independência de Angola não recebeu nenhum investimento público. O Coroca está a morrer e agradecíamos que o Sr. Presidente olhasse para aquela região. Muito obrigado. Bom, eu, felizmente, ando pelo país. Já enquanto Presidente, se não andei mais é porque o tempo não me permitiu, foram apenas 3 meses. Estive em Cabinda, estive no Ambo, estive na Willa e posso dizer que conheço a real situação do país, não apenas da Willa. Eu conheço a real situação que Angola vive, de Cabinda do Cunene. Com relação a... Quando fala de Willa, mistura Willa, Lubango, Willa é a província. O problema que põe do estado das vias é apenas da cidade de Lubango, da cidade capital. Mas este problema está a ser resolvido. Temos de ter paciência que se concluam as obras. Este problema está a ser resolvido. Não apenas o das infraestruturas integradas da cidade, que inclui tudo, a recelagem das vias, a reparação da rede de esgotos, de água, de energia, como também já terá iniciado, aliás iniciou, confirmo, a circular da cidade de Lubango. Se o ritmo é lento, estão no direito de reclamar. Vamos ver se imprimimos outra velocidade, mas a Willa não está esquecida. Quanto à segunda questão, olhar para as rádios
algumas das rádios que surgiram, creio que imediatamente após as primeiras eleições em Angola, em 1992, essas rádios não são públicas. Portanto, eu tenho que olhar para as rádios públicas. Essas são rádios privadas. Portanto, os acionistas dessas rádios é que têm que olhar por elas. Eu lamento dizer isso, mas não posso assumir a responsabilidade que não é nossa. Nem os acionistas deixariam, se calhar. Palanca TV. Muito bom dia a todos. Eu sou a Itelvina Lopes de Souza, a representar a Palanca TV. Excelência, a minha questão consiste no seguinte. Na qualidade de comandante em chefe das Forças Armadas angolanas, quais são as principais ameaças a enfrentar? Obrigada. Felizmente, o regime do apartheid caiu há bastante tempo. Era a principal ameaça não só para Angola, mas de uma forma geral para o continente, e com destaque aqui para a região da África Austral. Portanto, o apartheid foi enterrado bem lá profundo, não vai levantar nunca mais. Angola tem o orgulho de ter contribuído para isso, para o fim do apartheid. Outras ameaças, eu considero que a principal ameaça ainda é o terrorismo internacional. Falando assim muito vagamente. Portanto, o terrorismo é uma ameaça real, com relação ao qual todos os Estados devem estar permanentemente atentos. Portanto, Angola não é nenhuma exceção. Estamos atentos à eventualidade de o terrorismo querer estender os seus tentáculos para o nosso país. A revista francesa Pan-Africaine. Merci, Monsieur le Président. Je suis Souaïbou Cissé, représentant du journal Pan-Africain, membre du Press Club de France. Ma question est la suivante. Le 30e sommet de l'Union africaine se tiendra du 22 au 29 janvier 2018 à Addis Abeba. Et il a pour thème remporter la lutte contre la corruption, une voie durable pour la transformation de l'Afrique. Vous avez fait de la lutte contre la corruption une de vos plus grandes priorités. Quelles sont les stratégies mises en œuvre pour parvenir aux résultats escomptés? Bom, a estratégia para garantir o êxito nesta luta contra a corrupção, eu só tenho uma palavra. E essa palavra é coragem, coragem e determinação. Les stratégies pour vaincre ou pour mener cette lutte à la corruption a seulement deux mots-clés. Courage et détermination. E vamos buscar forças no sentido de não nos faltar essa coragem e essa determinação. On va faire tout notre mieux pour faire que cette courage et cette détermination nous soient vraiment innés. On ne peut pas manquer à ces deux mots-là. Agência Reuters. Muito obrigado, bom dia, Sr. Presidente, e muito obrigado por este nível de abertura. E oxalá que esse tipo de iniciativas não seja apenas para um ano, uma vez ao ano, que tenhamos mais. Eu sei que com o Sr. Presidente será possível. Muito obrigado. 12 eventos que vão marcar este ano o país. A primeira questão tem a ver com o anúncio que o governo fez através do Ministro das Finanças de que Angola, em 2018, irá renegociar a dívida que tem. Incluindo a dívida
à dívida externa. E o outro grande evento é o 27 de maio de 2018. O que é que vai ser diferente nos termos da dívida que se quer para negociar no interesse do Estado angolano e o que é que será diferente, Sr. Presidente, na celebração este ano do 27 de maio de 2018? Obrigado. Bom, está a falar em dois grandes eventos, não me parece que sejam eventos em si, quer um quer outro. Portanto, a negociação da dívida, isto é um processo praticamente permanente, que todos os governos fazem, no sentido de encontrar melhores condições para honrar com os seus compromissos perante os credores, para não fugir das suas responsabilidades. Uma das saídas é sempre procurar renegociar. E com relação ao 27 de maio, não entendo o que é que se pretende. O 27 de maio não é feriado nacional. Em princípio, nós preocupámos-nos em organizar as festividades dos feriados nacionais aprovados pela Assembleia Nacional. Portanto, não sendo feriado nacional, não sei que tipo de tratamento especial é que pretende que nós, enquanto Executivo, confiramos ao 27 de maio. Folha 8. Muito bom dia, Sr. Presidente, e obrigado. Naturalmente, nós pensávamos que não seria possível, mas estamos aqui até porque elencamos uma série de questões que talvez deixemos depois ao secretário Luís Fernandes para, no seu tempo, o Presidente responder. O senhor tem dito que a justiça é um pilar fundamental no Estado de Direito. Duas questões básicas. Até este momento, e em função do acórdão do Tribunal Constitucional, à época dirigido pelo Dr. Rui Ferreira, proibia que a Assembleia Nacional fiscalizasse os atos do Governo. Como será doravante enquanto titular do Poder Executivo? Depois, o Tribunal Supremo, como a própria denominação indica, é o tribunal que, em ordem de procedência protocolar, deveria estar em terceiro como órgão de soberania e não um tribunal especial como o Tribunal Constitucional. Existe alguma perspectiva de alteração dessa situação? Muito obrigado. O Executivo que eu dirijo não teme a fiscalização pelos deputados da Assembleia Nacional. A fiscalização é salutar, quer essa a fazer pelos deputados da Assembleia Nacional, quer, digamos, a fiscalização mais geral feita pela sociedade. Porque, afinal de contas, nós, querendo ou não querendo, os nossos atos são fiscalizados, são acompanhados e fiscalizados pela sociedade, pelos eleitores que nos colocaram neste lugar. E vamos ter que prestar contas a eles daqui a 5 anos, sensivelmente. Portanto, não há como fugir à fiscalização. Não é uma questão de querer ou não querer. Nós aceitamos a fiscalização a ser feita nos moldes em que a Constituição e a lei estabelece. Há uma interpretação à Constituição feita pelo Tribunal Constitucional. Os acórdãos do Tribunal Constitucional são de aceitação por todos, portanto, devem ser respeitados, mas apenas para dizer que nos moldes previstos, quer na Constituição, quer na lei, que permitem pelo menos a fiscalização no quadro
da avaliação e aprovação da Conta Geral do Estado pela Assembleia Nacional, nós, executivos, estamos 100% abertos a que isso seja feito. Aliás, eu venho da Assembleia Nacional, antes de passar pelo Ministério da Defesa, fui deputado e, como tal, às vezes ainda me sinto deputado. Portanto, se os deputados querem fiscalizar a nossa ação, a ação do Executivo, essa é bem-vinda. Quanto à hierarquia dos tribunais, os tribunais são um poder, portanto, eles constituem um poder que é próprio. E, portanto, deixemos que esta discussão seja feita primeiro a seu nível, dos órgãos de justiça, antes que chegue à minha mesa. Portanto, que os próprios órgãos, que os tribunais superiores cheguem a um entendimento antes de qualquer proposta chegar à minha mesa e eu aí sim poder me pronunciar a respeito. Sr. Presidente, muito obrigado pela sua disponibilidade. Caros colegas, terminamos aqui a nossa primeira entrevista coletiva. Muito obrigado.